Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Atos 28. Atos 28. Mais uma vez agradecendo aqui o privilégio que os nossos pastores, Emerson e Fernanda, me concedem de estar pregando a palavra do Senhor em casa. É bom pregar a palavra do Senhor em qualquer lugar, mas tem um gostinho especial quando a gente prega em casa. Amém? Então, mais uma vez agradecendo a honra que os nossos pastores me concedem nesse momento. Essa noite foi uma noite bem difícil, porque Pedro está resfriado e coriza e tossindo bastante, e teve dificuldade para dormir. Então a gente, como pai, também não consegue relaxar, né? Ouvindo seu filho tossindo e, enfim, aí faz nebulização, ora, unge. Estava quase dando azeite da unção para ele beber. Falei, bebe, filho, em nome de Jesus. Mas Deus é bom, Deus é bom. Atos 28. Você achou? Diga amém. O texto diz o seguinte: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Eu quero repetir novamente o verso 6, e por gentileza repita após mim, só para que possamos fixar em nossa mente a repetição didática. Repita o seguinte: esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo, mudaram de ideia. Você pode glorificar Deus por essa palavra? Eu sei que você gosta disso, então fale para o irmão que está ao seu lado. Vão ter que mudar de ideia. Essa é uma responsabilidade muito grande, anunciar a palavra do Senhor. E parece que existem dias que esse peso é um peso maior. Existem dias que parece que essa responsabilidade é uma responsabilidade maior, e é assim que eu me sinto nessa manhã, com um peso muito grande da responsabilidade que é transmitir a palavra do Senhor a corações, a pessoas que vieram aqui essa manhã dizendo: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso de uma direção, eu preciso de um discernimento na minha vida sobre essa situação. E confiando muito, tão somente na graça de Deus, eu quero comunicar algumas verdades que o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias. Se voltarmos alguns versículos no texto que nós lemos, vamos perceber que a Bíblia estará relatando uma viagem. Paulo, ele é preso em Jerusalém, e preso por pregar o Evangelho, preso por pregar que Jesus havia ressuscitado, e os judeus, a saber, os saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos.
Então eles mandam prender Paulo. Paulo é preso em Jerusalém e quase que acabam com a vida de Paulo. Paulo, então, para ter sua vida poupada, é transferido para Cesareia. Os judeus que estão em Jerusalém estão pedindo agora que Paulo voltasse a Jerusalém, porque Paulo, voltando a Jerusalém, seria julgado segundo as leis de Jerusalém. Só que existia uma trama atrás disso. Existia uma trama onde eles queriam não apenas prender Paulo, mas matar Paulo antes mesmo de ser julgado. Paulo sabia dessa trama, então está pedindo aos seus líderes, aos seus responsáveis: por favor, não me envie para Jerusalém. Me deixe aqui em Cesareia. Não me deixem ser julgados ou ser julgado em Jerusalém. Aliás, se é para ter um julgamento um pouco mais justo, vamos dizer assim, me mande para Roma, pois eu sou um cidadão romano. É como se Paulo estivesse apelando ao STF. É para ser julgado justamente, então não me deixe ser julgado aqui. Me mande para Roma. Os líderes acham por bem, então, mandar Paulo a Roma. Naquele tempo, você sabe, não existia avião, não existia ônibus, não existia galeão, rodoviária. As viagens longas se davam por navio, e é assim que Paulo vai viajar a Roma, por navio. Inicia-se a viagem e Paulo está junto com outros prisioneiros rumo a Roma. E a viagem inicia tranquilamente, existem as conexões que serão feitas, existem as paradas que serão feitas, e numa dessas paradas, Paulo tem uma palavra para o rapaz ou para o guardião, para o responsável dele. Ele diz o seguinte: eu tenho uma palavra aqui. Nós não devemos seguir viagem para Roma. Devemos fazer uma pausa, devemos esperar um pouco, porque se prosseguirmos viagem, poderemos correr risco de perder a carga, perder o navio, e ainda representará risco às nossas vidas se seguirmos viagem. Isso é o que Paulo está dizendo. Cabe agora o centurião, o responsável por ele, avaliar o que está dizendo. Então ele vai se certificar com o capitão do navio. Ele vai perguntar ao capitão do navio: eu tenho uma informação aqui, Paulo está dizendo que a gente não deve seguir viagem, porque se seguirmos viagem, poderemos morrer, poderemos perder o navio. E o capitão fala assim: não, rapaz, deixe isso de lado. Podemos seguir viagem tranquilamente, que nenhum mal nos ocorrerá. Note que existe diferença entre o que Paulo está falando e que o capitão está falando. Você está me entendendo? Diga amém. Paulo está falando o seguinte: não devemos prosseguir viagem. Não devemos seguir daqui, porque essa viagem representará risco a gente. O capitão do navio está falando o seguinte: não, podemos seguir viagem tranquilamente, porque essa viagem não representará problema algum a nós. Note que existem divergências entre o que Paulo e o capitão falam. Por quê? Porque o que o capitão tem nada mais é do que uma informação. Já o que Paulo tem é uma revelação. E a revelação se sobrepõe à informação. Qual é a diferença, pastor? Com a experiência que o capitão tem, com a experiência de navegação que ele tem, ele faz a leitura dos ventos, do tempo, e fala assim: não, podemos seguir viagem que não teremos problema nenhum. Isso tudo é informação. Por mais que ele tenha experiência, isso tudo é uma informação. O que Paulo tem é uma revelação. Eu vou repetir: a revelação se sobrepõe à informação. Por quê? Porque informação é aquilo que o homem sabe. Revelação é aquilo que Deus sabe. Informação é aquilo que o homem fala. Revelação é aquilo que Deus está falando lá dos altos céus. Não estou entendendo, pastor, vou ser mais claro para você. Informação é o que o médico sabe depois que faz um diagnóstico a teu respeito. Depois que ele tira um exame, tudo que ele tem é informação. E muitas das vezes a informação diz o seguinte: vai para casa, porque a sua doença não tem cura. Espere a morte em casa. Isso é uma informação. A revelação é Deus falando: marque o culto de ação de graça, porque a tua cura está chegando.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está sendo guiado por informação ou por revelação? Você está guiando a sua vida, o seu humor, o seu futuro por informação ou por revelação? Muitas das vezes, assim como o centurião tem que escolher se ele vai guiar a sua vida, a sua decisão, segundo a informação, segundo a revelação, muitas vezes somos nós, que vamos ter que decidir, em meio aos problemas, se vamos seguir por informação ou por revelação. Esse centurião, ele escolhe seguir aquilo que o capitão está falando, até porque é um capitão. Imagine você dentro de um avião e um passageiro qualquer, talvez mal vestido, mal apresentado, fala assim: ih, rapaz, esse tempo não está bom não, é melhor a gente não seguir viagem. E o capitão fala assim, na cabine de comando: gente, o tempo está excelente para a viagem. O que você daria ouvido? A essa simples voz ou a voz do capitão? A voz do capitão. Por quê? Porque aparentemente ele tem mais experiência. Aparentemente ele está numa posição superior. O camarada, ele escuta ou decide ouvir o capitão, porque quem está falando da informação é o capitão, e quem está tendo a revelação é um simples prisioneiro. E muitas das vezes a gente deixa de ouvir a revelação por conta da condição de quem está falando. Como é que chegou o pregador da noite? De carro zero? Não, chegou de BRT. Como é que chegou o pregador da noite? Chegou de quê? De limusine? Não, chegou de bicicleta. E dizem que a bicicleta está emprestada, que nisso ele tem. Ah, não vou ouvir. E nisso a gente deixa de ouvir a revelação por conta da condição. A gente deixa de ouvir a revelação por conta da condição, porque muitas das vezes a gente cria estereótipo de profeta. Profeta, para ser usado, tem que ser assim, 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 assado. Profeta, para falar, tem que ser assim, querido. Meu Deus do céu. Deus usa pastor, usa, mas usa adolescente. Deus usa teólogo, usa, mas usa novo convertido. Deus usa apóstolo, usa, mas usa também uma criança, porque, entenda bem, para Deus te usar, para Deus se mover através de você, não necessariamente você tem que ter um diploma, porque Deus não procura diplomas para usar, Deus procura corações que estejam de acordo com o coração dele, ouvidos que estejam sensíveis à voz do céu. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui essa manhã? E o problema da gente é colocar nomenclaturas em quem Deus vai usar e vai deixar de usar. Deixa eu falar um negócio, no dia que Deus precisar da minha permissão para usar alguém, Ele não é mais Deus. Você está aí, diga amém. Eu não vou ouvir um prisioneiro, é um simples prisioneiro. E ele resolve ouvir o capitão. Só que ele ouvindo o capitão e seguindo viagem, o que acontece? Vem um vento tão forte, mas tão forte, que joga para o alto todo o planejamento do capitão. E agora o barco está à deriva, o barco está sem direção, o capitão está desnorteado, ou seja, sem norte, não sabe o que fazer. E nesse momento, Paulo vai falar aquela frase: eu te avisei. Sabe, o povo daquele navio, ou o capitão daquele navio, está enfrentando um grande problema, porque não deu ouvido à revelação que Deus falou. E muitas das vezes nós estamos enfrentando grandes problemas em nossas vidas, porque não demos ouvido à revelação que Deus falou para a gente. Mas pastor, Deus não usou ninguém para falar assim, eis que te digo. Deus usa profeta falando, eis que te digo, sim. Mas Deus adora usar profeta falando assim, eis que está escrito. Porque Deus usa profecias, usa e eu creio nisso. Você crê? Mas Deus adora falar através da palavra. Não está faltando profecia, está faltando leitura. Você está aí, diga amém. Vai embora não, pelo amor de Deus. Sabe, aí Paulo vai falar o seguinte: se você tivesse me ouvido, teria evitado o problema. E dura coisa é você ouvir, eu te avisei.
Irmãos, tem uma profetisa que mora lá em casa. Tem uma profeta do Senhor que mora lá em casa. Deus gosta de usar ela para mim, muitas vezes. E às vezes, por ser de casa, a gente acaba não dando ouvidos. E está aí um grande engano da gente. Achar que a comunhão, achar que a comodidade anula a ação de Deus através dos profetas de casa. Deus usa os profetas de fora, sim ou não? Mas Ele também usa os de casa. E muitas das vezes, Rebeca me dá uma orientação: amor, estou sentindo que não é para a gente tomar tal decisão. E eu falo: não, filha, se fosse para Deus falar, falaria comigo primeiro. Ah, bobinho. E eu tomo uma decisão, crendo que é a decisão certa a ser tomada. E dá tudo. Deus está te usando hoje, hein, crente? Dá tudo errado. Aí a profetisa vem, ao invés de trazer uma palavra de acalanto, ela fala: Deus usa os profetas de fora, mas também usa os profetas de casa. Paulo está dizendo: rapaz, se vocês me ouvissem, vocês não estariam enfrentando o problema que estão. Mas fique tranquilo, porque Deus falou comigo. Deus falou comigo que o barco até se perderá, mas ninguém de vocês se perderá. Entenda uma coisa aqui. Paulo está dizendo que as pessoas daquele barco não vão morrer por conta dele. Paulo está falando que Deus entregou a ele, Paulo, a vida de cada um daqueles camaradas. Sabe o que eu entendo aqui? É que um Paulo no navio significa salvação. Um Jonas no navio significa perdição. O problema não é navio, o problema é quem estamos carregando no nosso navio. Eu te pergunto, essa pessoa que você acabou de botar no seu navio, é Paulo ou é Jonas? Essa pessoa que você acabou de abrir sua casa para ela, é Paulo ou é Jonas? Essa pessoa que você acabou de contratar para a sua empresa, é Paulo ou Jonas? Essa pessoa que você convidou para o teu ministério, é Paulo ou é Jonas? Paulo está falando: fica tranquilo, que ninguém vai se perder. Deus me deu a cada um de vocês. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta sua mão direita, por gentileza. Independente do vento que você esteja enfrentando na sua casa, Deus fala: ninguém vai se perder. Independente dos problemas que você esteja enfrentando na sua empresa, Deus fala: ninguém vai se perder. Independente dos problemas com os seus filhos, ninguém se perderá. Você recebe essa palavra? Mas Paulo fala: ninguém vai se perder, mas o navio vai. Porque aqueles homens certamente iriam morrer por conta da desobediência de um homem. O capitão resolveu seguir os seus planos, o centurião resolveu seguir os planos do capitão. E por isso todo mundo iria morrer. E o fato daquelas pessoas não morrerem significa a misericórdia e a graça de Deus. Vocês mereciam a morte, mas por misericórdia eu vou poupá-los. Mas o navio vai se perder. Porque Deus poupando a vida daqueles homens é Deus se mostrando misericordioso. Deus deixando que o barco se vá, Deus está se mostrando justo. Deus às vezes vai te salvar. Ele não precisava, mas Ele vai te salvar, Ele vai te livrar. Você tomou uma decisão em desobediência e Deus, por misericórdia, vai falar: rapaz, você ia se quebrar todo, mas eu vou te salvar. Já o navio vai se perder. Para você lembrar que tudo aquilo que um homem planta, ele colhe. Existem situações na nossa vida que Deus dá livramento a nós, mas algumas coisas se perdem. Então, muito cuidado quando ousar tomar uma decisão diferente da decisão de Deus.
Porque se você está em obediência com Deus, Deus, ele assegura você e o navio. Se você quiser seguir segundo a sua referência, segundo aquilo que você acha que tem que fazer, deixa eu te falar um negócio. A responsabilidade do navio é sua. Paulo está falando, fica tranquilo, que ninguém vai se perder. Então, de fato, o navio vem se arrebentar todo, o navio vem quebrar todo. O navio está aos pedaços e o capitão começa a gritar: ei, quem souber nadar, nade, pule no mar. Quem não souber, se agarre nos restos do navio e tente salvar sua vida. E é isso que fazem. Quem sabe nadar, pula. Quem não sabe, está preso ao resto do navio. E nisso de pegar uma carona no resto do navio e nadar, eles vão chegar até uma ilha chamada Malta. E é esse texto que nós lemos. Paulo na ilha de Malta. Chegando nessa ilha chamada Malta, esse povo vai receber Paulo e toda a tripulação muito bem, diz o texto. E porque estava chovendo frio e todos estavam muito molhados, eles fazem uma fogueira. Para que eles se aquecessem. E nisso que eles fazem uma fogueira, Paulo vai pegar um graveto e vai estender a mão e jogar no fogo. E nisso que Paulo estende a mão, ele é picado por uma cobra. Nisso que Paulo estende uma mão, nisso que Paulo estica a mão, ele é mordido por uma víbora. E quantas pessoas foram mordidas por cobras quando estendeu a mão? Quantas pessoas aqui falam o seguinte: foi eu estender a mão. Foi eu estender a mão e fui traído, fui picado, fui mordido. Mas vamos saber por que Paulo foi picado. O texto diz que uma cobra fugindo do fogo, porque o fogo revela as cobras ao nosso redor. Essa frase da pastora Fernanda, achei muito interessante o que ela falou. O fogo revela as cobras ao nosso redor, e não é? Às vezes tem pessoas que falam: Senhor, me dá discernimento para saber quem são as cobras. Deus está falando: não falta discernimento, o que falta é fogo. Porque no dia que você acender o fogo, você vai saber quem são as cobras. E a Bíblia apresenta pelo menos duas coisas como sendo fogo. A primeira, fogo é um símbolo do Espírito Santo. Você sabe muito bem disso. Então, através do fogo, que é o Espírito Santo, através da revelação do Espírito Santo, nós teremos discernimento para saber quem são as cobras ao nosso redor. Agora, a Bíblia também apresenta uma segunda figura do fogo. A Bíblia apresenta fogo como sendo provação. E eu vou te dizer que é no dia da provação que você vai saber quem é amigo e quem é cobra. Porque enquanto está tudo certo, todo mundo é amigo. Mas é no dia da provação que as cobras se revelam. Você está aí? Foi embora. É no dia da provação que as cobras vão se revelar. E tem pessoas que falam: Senhor, me revela quem é quem. Senhor, mostra quem é quem. Deus pode até mostrar. Mas agora, não se assuste com as cobras que se revelarão. Mas, Senhor, eu jurava que era meu amigo, cobra. Eu jurava que era minha amiga, víbora. Senhor, eu jurava, era meu irmão, jiboia. Senhor, é minha irmã, está junto comigo, cascavel. Não se assuste com as cobras que serão reveladas. Não se assuste com as cobras que serão desmascaradas. Paulo, ele é mordido pela cobra. E diz o texto, sabe o que Paulo vai fazer? Sacudir a cobra no fogo. Interessante, parece muito simples, mas preste atenção. Paulo é mordido por uma cobra, e o que ele faz? Ele sacode no...
Se você fosse mordido por uma cobra, o que você faria? Sacudiria para ela sair. Mas o problema é que tem muita gente que, quando é mordido ou ferido por uma cobra, tira a foto e vai para o Facebook falar. Fui estender a mão, agora está fazendo isso. Deus está falando, para de ir para o Facebook, sacode essa cobra. Vai para o WhatsApp, eu fui ajudar e agora é o que fizeram comigo. Sai do WhatsApp e sacode essa cobra. Pega o telefone, estou sem telefone aqui, aí com a cobra pendurada na mão, mordida, sangrando, morrendo. Aqui, ó. Quando eu estiver no palco, você na plateia, tem gente morrendo, não por conta da picada da cobra, mas porque ao invés de sacudir e jogar logo, está se alimentando com o veneno da cobra que foi. Deus está falando, ei, sacode isso e segue teu caminho. Deixa isso para lá e segue teu caminho. Para de ir para a internet, segue teu caminho. Para de fazer fofoca com isso. Não importa o que fizeram contigo, o que importa foi o que Ele fez por você. Não, mas eu vou me vingar, querido. De Deus é a vingança. Quanto a nós, devemos sacudir as víboras e seguir o nosso caminho. Porque a Bíblia me ensina uma coisa. Romanos fala o seguinte: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Voltando nos versículos, diz o seguinte: se teu inimigo tiver fome, paga um rodízio de japonês para ele. Se tiver sede, paga uma Coca-Cola por ele. Mas não se deixe vencer pelo mal. Tem alguém me entendendo aqui essa manhã? O problema é que a gente quer se vingar do que fizeram com a gente. Ah, querido, se o Senhor fosse se vingar do que nós fizemos com Ele, quem de nós estaria vivo? Deixa eu te falar um negócio, você só está vivo aqui porque hoje pela manhã as misericórdias do Senhor se renovaram. E ainda bem que ela se renova a toda manhã. Porque se eu, Danilo, fosse contar com a misericórdia de ontem, irmão, eu estava frito. Mas alguém foi alcançado por essa misericórdia aqui também? Paulo sacode essa cobra no fogo. E agora o texto vai dizer algo interessante. E é aqui que eu queria chegar e já terminar. O povo que está vendo Paulo sendo mordido pela cobra, está dizendo o seguinte: esse aí, certamente, é um assassino. Esse aí, certamente, é um assassino. Por quê? Porque se livrou até do naufrágio, mas a justiça não o permite viver e foi mordido por essa cobra. E está aqui um pensamento que muitas das vezes a gente tem: achar que todo mundo que está em provação está em pecado. Está passando luta? Isso aí, confessa, irmão. Está passando, saiu de uma prova, entrou na outra, certamente é pecado. Mas entenda uma coisa: nem todo mundo que está em prova, nem todo mundo que está em provação, necessariamente está em pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: na terra de Uz vivia um homem que era íntegro e justo e temia Deus, chamado Jó. Jó foi um dos camaradas que mais sofreram. E a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, quem está dando testemunho dele é a Bíblia, falando que o cara era íntegro e temente a Deus. Por quê? Porque aquilo que estou passando não define a minha integridade. Aquilo que você está passando não define a sua integridade. E aquilo que o seu vizinho está passando também não define a integridade dele. Por quê? Paulo foi picado pela cobra e era temente a Deus. Estevão foi apedrejado e era temente a Deus. Daniel foi para a cova dos leões e era temente a Deus. José foi vendido e era temente. Jesus foi crucificado. E não houve homem mais íntegro que Jesus, porque a prova que estou passando não me define e não te define. Você está aí, diga amém. O povo está pensando agora da ilha. Sobreviveu até o naufrágio. Só que agora foi picado pela cobra. Vai morrer. O texto diz que o povo está esperando a morte de Paulo. Certamente vai inchar e vai morrer.
É questão de tempo. Vai inchar e vai cair duro. Mordido pela cobra? Pode botar a mão nele aí, vê se não está com febre. Mordido pela cobra, vai começar por uma dor de cabeça. E já vai cair duro no chão. Passando o que passou, é questão de tempo. Vai morrer. Aí o texto continua dizendo o seguinte: e esperando muito tempo, mudaram de ideia. Por quê? Porque a morte que eles esperavam vir não veio. A febre que eles esperavam vir não veio. Foi picado pela cobra, veneno de cobra, é questão de tempo, vai morrer. E diz, esperando muito tempo, mudaram de ideia. Pela crise que passou no casamento, já sei, divórcio, é questão de tempo, pode contar. Aí a Bíblia diz, esperando muito tempo, mudaram de ideia. Rapaz, você ficou sabendo do diagnóstico dele? Sim, pode ir para casa e esperar a morte. É questão de tempo. E esperando muito tempo, mudaram de ideia. Está com a crise nas finanças, vai fechar a empresa. E esperando muito tempo, tiveram que mudar de ideia. Está com problema no ministério? É questão de tempo. Vai fechar a igreja. E esperando muito tempo, mudaram de ideia. Deixa eu liberar uma palavra para você. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são os problemas da sua vida hoje. Eu não sei o que as pessoas estão esperando de você. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Depois que Deus fizer o que vai fazer na tua vida, vão esperar muito tempo. E vão ter que mudar de ideia. Tem alguém recebendo essa palavra aqui, meu Deus? Oh! Adore a Deus por um minuto. Levante sua mão e abra sua boca e glorifique a Ele. Depois desse diagnóstico, é questão de tempo. Vai morrer. E esperando muito tempo, vão ter que mudar de ideia. Depois dessa crise, é questão de tempo, vai quebrar. E esperando muito tempo, vão ter que mudar de ideia. Depois desse problema, não tem mais jeito, é questão de tempo. E esperando muito tempo, vão ter que mudar de ideia. Eu estou pregando para alguém essa manhã aqui, meu Deus. Existem pessoas que estão com decreto já na mão, já era. Existem pessoas aqui que, que já receberam uma carta, agora já era, seu prazo acabou. E a expectativa de todo mundo que está ao redor é, infelizmente, vamos perder. O diagnóstico de quem está de fora é o seguinte, que pena que foi meio picado pela cobra. Que pena. Recebemos tão bem, fizemos fogueira, trouxemos na nossa casa, queríamos a companhia dele, mas foi picado por essa cobra, vai morrer. Eu vou ser insistente nisso, porque eu estou pregando para alguém aqui. E esperando muito tempo, tiveram que mudar. Poxa, se pelo menos a cobra só se enroscasse nele, mas foi picada. Picada de cobra não tem cura, não tem jeito. Entenda que aqueles que estão esperando que Paulo morresse, não estão esperando porque queriam o mal dele. Não, o texto diz que receberam até bem. O texto diz que eles receberam bem Paulo, fizeram uma fogueira. Eles queriam bem Paulo. Eles nunca tinham visto alguém sendo mordido, picado por cobra e não morrer. Eles não conheciam ninguém que fosse picado pelo veneno da cobra e não morresse. Eles nunca ouviram falar de alguém que passou por aquilo que Paulo estava passando e não morreu.
Até que um dia chegou Paulo. Até que um dia chegou alguém protegido por Deus. Até que um dia chegou alguém que estava em obediência com a palavra do Senhor. Até que um dia chegou alguém que estava cumprindo o propósito de Deus. Existem pessoas ao teu redor que falam assim, não vai passar desse câncer. Não é porque é o teu mal, é porque nunca viram alguém passar o que você está passando e sobreviver. Mas até que chegou você. Até que chegou você. Até que chegou você. E agora que eles viram que Paulo não morreu, que não inchou, que não teve febre, que nada aconteceu, mudaram de ideia. E eles que achavam que Paulo era amaldiçoado, estão falando, não, agora é um Deus. Não, Deus eu não sou não, mas eu sou filho dele. Não, Deus é muito. Mas que eu me pareço com ele, eu pareço. Quem se parece com o pai aqui? Ah, meu Deus do céu. É por isso, sabe por que estão falando que... Não é que eu seja Deus, você confundiu porque eu pareço muito com meu pai. É por conta disso. Sabe, eles mudaram de ideia. Rapaz, eu jurava que iria morrer. Eu jurava, porque o diagnóstico já está na minha mão, a sentença já foi dada, o juiz já assinou. Mas tiveram que mudar de ideia. Entenda, a minha pergunta nessa manhã para você é: você vai ser guiado por informação ou por revelação? A informação dizia que Paulo morreria, ou previa que Paulo morresse, mas tinha uma revelação sobre Paulo. Existia uma proteção sobre Paulo. E não estou falando de proteção dos guardas, uma proteção divina. E contra essa proteção, querido, não tem doença, não tem crise financeira, não tem política, não tem Estado, não tem governador, não tem insegurança, não tem nada. Contra essa proteção, ninguém pode. Eu quero já caminhar para o fim, quero ler um texto contigo. Atos 20. Atos 20. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Atos 20, a partir do verso 7. Olha o que diz a Bíblia. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. E quando levantaram, estava morto. Olhe para cá por um instante. Não feche sua Bíblia. Deixe sua Bíblia aberta e olhe para aqui por um instante. Paulo está pregando. E a pregação de Paulo se estende um pouco mais. E a igreja está tão cheia que tem jovens sentados na janela. Só que pelo fato da pregação de Paulo se estender, e talvez o jovem estivesse cansado de alguma outra atividade, ele adormece profundamente. E nisso que ele adormece, o texto diz que ele cai da janela, que estava no piso superior. E não é apenas uma queda que vai fazer com que ele frature alguns ossos, não. É uma queda que o faz morrer. O texto que nós lemos, no verso 9, diz que Eutico, o jovem que caiu, está morto. É assim que está na tua Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Verso 9, diz que ele está morto. Agora, preste atenção numa coisa.
Quem está dizendo que ele está morto não é qualquer um. A pessoa que está dizendo, que está afirmando que Eutico está morto, é Lucas, que escreveu o livro de Atos. Quem está falando que o jovem está morto é alguém que entende do assunto, porque Lucas tinha por profissão a medicina. Lucas era médico. Você está comigo? Quem está diagnosticando que o jovem está morto não é um pedreiro, não é um eletricista, não é um químico, é um médico. Então o médico está falando, segundo o diagnóstico que eu tenho aqui, ele morreu. Segundo o diagnóstico que eu tenho aqui, já era. Não adianta nem medicamento, é cemitério, morreu. É o que Lucas, o médico, está falando. O médico disse que o jovem morreu. E isso é uma informação. Só que volta para o texto comigo e comece a acompanhar a partir do verso 10. Um versículo depois de onde paramos. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, porque o jovem está vivo. Deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. A Bíblia entra em contradição? Sim ou não? Mas o verso 9 diz que o menino está morto. E o verso 10 diz que ele está vivo. Ele está morto ou está vivo? Tudo que Lucas tinha, e foi ele que disse isso, é uma informação. Mas o que Paulo tinha era uma revelação. E segundo as informações desse mundo natural, e segundo todas as informações negativas que você tem recebido, eu quero profetizar que existe uma revelação superior vindo da boca de Deus diretamente para a sua vida. Tem alguém que está recebendo essa palavra aqui? Existem pessoas aqui que estão acuadas por conta de informações que receberam. Entenda uma coisa, Lucas não estava enganado. Lucas estava certo. O médico que te diagnosticou, que tirou seus exames, não está enganado. Ele está certo. Certo segundo a informação que ele tem. Ele está certo segundo a informação que ele tem. Mas hoje Deus está liberando sobre a sua vida uma revelação. Só quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus bem alto no seu lugar. Oh, aleluia. Posso ler mais um texto com você e acabar? Posso? Marcos 5. Marcos 5. Enquanto você está achando, deixa eu te dar o pano de fundo. Jesus acabou de voltar de Gadara. E nisso que ele chega, Jairo, um dirigente de uma igreja, um pastor de uma igreja, para você melhor entender, vem correndo para Jesus e fala assim: Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, porque eu estou com um problema. Qual é o seu problema, meu filho? Minha filha está morrendo. Marcos 5, verso 23. Marcos 5, verso 23. E agora diz sobre o que já está falando com Jesus. E lhe implorou insistentemente, presta atenção, insistentemente: minha filha está morrendo. Olhe para cá, não veja sua Bíblia. Jairo está insistindo com Jesus: Jesus me ajuda porque minha filha está morrendo. Jesus me ajuda porque eu não sei mais o que fazer, minha filha está morrendo. Só uma ação sua. Jesus, eu já tentei de tudo, já liguei para todo mundo. Minha filha está morrendo, Jesus.
Jesus ouve aquela mensagem e falou: tudo bem, eu vou te atender. Está agora indo em direção à casa de Jairo, onde está sua filha. No meio do caminho, Jesus é interpelado, tinha uma multidão com ele, e Jesus é interpelado pela mulher que chamamos da mulher do fluxo de sangue. Você conhece muito bem a história. E nisso, Jesus está parado agora, porque tem uma multidão agarrando, e existe uma mulher tocando ele, também querendo sua cura. E a mulher recebe a cura dela. Só que existe um problema aqui. Jesus foi, por um momento, paralisado. Jesus foi, por um momento, interrompido. E porque Jesus demorou a chegar na casa de Jairo, chega uma outra notícia. Verso 35 do capítulo 5. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Olhe para cá, e não fez sua Bíblia. Jesus está atendendo aquela multidão e aquela mulher, e a informação que Jairo tinha é: minha filha está morrendo. Não morreu ainda, mas está morrendo. Se o senhor não fizer nada, Jesus, ela vai morrer. A informação é: está morrendo. No meio do caminho, por Jesus se demorar, a informação muda. Jairo, sabe sua filha? Pois é. O que houve? Então, ela não está morrendo não. Ficou curada não? Morreu. Não perturbe mais o médico. Ei, Jairo, sabe esse problema? Esquece. Se Jesus tivesse feito antes, eu já estou falando com alguém aqui. Se Jesus tivesse operado antes, se Jesus tivesse, agido antes, mas já era. A informação que está morrendo mudou, agora morreu. Não tem mais jeito. Mas mesmo com a informação de que estava morrendo, mesmo com a informação que já morreu, Jesus ainda insiste. Deixa lá na casa dela assim mesmo. E Jesus chega e o povo que está ali começa a rir. Não, Jesus, dá um tempo. Jesus, segura a onda aí. Se eu tivesse vindo antes, mas já morreu Jesus. Aí Jesus vai dar um diagnóstico. Jairo deu dele, os servos deram dele, agora Jesus vai dar um diagnóstico sobre a menina. Verso 39. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? Por que toda essa preocupação? Por que toda essa ansiedade? A criança não está morta, só está dormindo. Primeira informação, está morrendo. Segunda informação, já morreu. Aí vem uma revelação. Nem está morrendo, nem morreu. Só está tirando um soninho. Existem pessoas aqui que entraram falando assim: esse meu problema está morrendo. Outras falam: não, estava morrendo no mês passado, hoje já morreu. Isso é vocês falando. Agora Jesus falando: nem está morrendo e nem morreu, só está dormindo. Fique de pé no seu lugar.